Olá, mulheres de joelhos! Estamos de volta com mais um vídeo. Hoje nós vamos falar de Lucas 9, isso mesmo. Temos algumas coisas aqui para trazer para o seu coração e eu quero te convidar a estar comigo nesse momento de coração aberto. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero, Senhor, clamar a Ti que nesse momento, Senhor, abra os olhos dos nossos entendimentos, Senhor. Que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, compreender verdades espirituais que o Senhor tem para a nossa vida, a partir, Senhor, desta palavra, em nome de Jesus. Que o nosso coração seja como terra fértil, assim como a Márcia explicou, ensinou a nós no vídeo anterior. Que o nosso coração seja como terra fértil e que essas sementes possam cair neste terreno e produzir muitas sementes em nome de Jesus. Amém. Vamos lá falar da palavra do Senhor? Vem comigo. Como Lucas 9, ele é um capítulo extenso, eu vou me ater a alguns pontos onde o Senhor me trouxe algumas palavras para o coração de vocês. Nós não vamos ler hoje o capítulo completo, muitas partes já foram estudadas anteriormente nos outros vídeos, então eu quero me ater somente a essas partes que o Senhor trouxe ao meu coração para passar ao coração de vocês, amém? Quando nós vamos ver aqui a partir do versículo 1, Jesus, ele chama os 12 discípulos e confere a eles poder e autoridade. Poder e autoridade que estavam somente sobre Jesus é transferido, é passado, é compartilhado. Mas não é compartilhado como eu tenho 2 pães, eu dou um para você e aí então fica um pão para cada um. Não, é um poder que na mesma quantidade que está no Senhor, passa a estar nos discípulos. E quando nós vemos então aqui essa passagem, ela serve para nos encorajar. Ela serve para falar conosco, porque isso não foi só para os discípulos. Ele dá poder e autoridade com um objetivo, né? Para expulsar demônios e curar doentes. Então, os enviou para anunciarem o reino de Deus e curarem os doentes. Olha que interessante. Então, a primeira coisa que nós entendemos aqui é que quando Ele nos chama, Ele nos capacita. Não tem como o Senhor dar uma palavra para as nossas vidas, Ele fazer um chamado, Ele nos dar uma ordem para cumprirmos algo, sem que Ele tenha nos dado esta capacidade para fazer. Capacidade essa que Ele já vinha dando como treinamento para esses discípulos, né? Durante todo esse tempo que eles já estavam juntos, mas Ele também lhe confere algo. Então, quando Ele chama, Ele nos dá poder, Ele nos dá autoridade para realizar. Além do treinamento que Ele já nos dá hoje, através de tantas experiências, de tantos desertos que nós passamos, porque os desertos eles servem para nos treinar, dessas fases que nós passamos de turbulências e de tempestades, elas servem para nos treinar. Então hoje o Senhor, Ele continua nos treinando, Ele continua nos capacitando. Por quê? Porque Ele tem um chamado para nós. Mas Ele não só nos treina com os acontecimentos da vida, Ele nos confere poder e autoridade para viver aquilo pelo qual Ele nos chamou, pelo qual Ele nos criou. Porque nós não fomos feitos à toa. Não é um propósito que foi feito para a nossa vida, mas nós já fomos feitos para um fim determinado, para um propósito determinado. Então, quando o Senhor nos chamou, Ele já veio nos capacitando. Tudo que acontece na nossa vida é uma capacitação do Senhor. Então, quando Ele chega a hora de viver o ministério, além da capacidade que Ele já te trouxe durante ao longo da sua vida, Ele também vai lhe conferir poder e autoridade. A autoridade nada mais é do que um poder que lhe foi confiado de alguém. Por exemplo, quando você está dirigindo, você sabe que as placas estão dizendo para você que naquela via onde você está dirigindo há um radar. E esse radar não pode passar de 50. O radar em si mesmo, ele tem autoridade? Não! Mas nós sabemos que quem está por trás do radar, ou seja, o governo, tem autoridade dada sobre aquele radar, que foi conferida a ele para nos multar. Então nós respeitamos a autoridade que foi conferida ao aparelho radar. Mas a autoridade em si não está nele. Então nós temos essa autoridade, este poder que nos foi conferido pelo próprio Cristo. E nós precisamos fazer uso disso. A terceira coisa é que nessa passagem, ela é um chamado universal. Todos nós, cristãos, que recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, recebemos poder e autoridade.
Porque todos nós temos algo a realizar. E neste caso, deste texto, desta revelação universal, desse chamado universal, é para pregar a palavra. E aqui quando fala pregar, a palavra é kerisso. Eu não sei se fala assim no grego, mas escreve assim. K-E-R-Y-S-S-O. Kerisso. Que significa pregar os privilégios e as obediências que todo cristão tem com o reino. Nós temos sim muitos privilégios, mas nós também temos umas obediências, temos coisas que precisamos obedecer dentro do evangelho. O evangelho, ele não é feito só de prosperidade, ele não é feito só de coisas boas, ele tem coisas que nós precisamos cumprir, que nós precisamos obedecer. A quarta coisa que nós vemos nessa passagem está logo nos versículos seguintes, que diz assim, a partir do 3. E ele disse, nesta viagem não levem nada, nem bengala ou cetro, não levem sacola ou alforge, não levem comida, não levem dinheiro e nem mesmo uma túnica a mais, uma roupa a mais. E eu entendo que quando ele fala aqui sobre bengala, sobre um cetro real, ele está dizendo não leve nada em que você possa se apoiar, porque o seu apoio não pode ser nada físico. Ele precisa ser um apoio em algo espiritual. Você precisa se apoiar não no poder que o cetro te dá, para você dizer que é real e abrir portas. Não. O seu apoio está no poder e na autoridade que eu já lhe conferi. Ou seja, o seu poder e o seu apoio, ele tem que estar, o seu apoio, a sua segurança, a sua confiança, precisa estar no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores. Mesmo em meio a uma tempestade, nós podemos andar sobre águas. Mesmo com o nosso inimigo vindo atrás e o mar na frente, nós devemos nos apoiar em que o Senhor vai abrir o mar para passarmos. O nosso poder não pode estar no dinheiro. O nosso poder não pode estar no cetro. Quando eu entendo que ele está falando sobre bolsa, sobre sacola, sobre alforge, ele está dizendo, você não tem que levar nada material que você tenha. O que você tinha fica no passado. Quando você vai cumprir algo do meu chamado, eu vou lhe dar o que for necessário. Você leva somente o que é necessário para o seu corpo, cobrir as suas vestes. Só o restante eu vou providenciar. Ontem eu estava assistindo uma live de dois pastores, a pastora Vanessa e o pastor Léo Capuchin. E eles foram para os Estados Unidos cumprir uma agenda lá e o Senhor disse, não volta. Eles não voltaram para pegar nem as coisas de casa. É sobre isso. É sobre isso. Você não tem que levar nada, o Senhor vai providenciar. E eu tenho acompanhado lá e o Senhor tem providenciado todas as coisas para eles. E não é um testemunho que nós temos disso, não. Nós temos vários. Na própria palavra. Pedro larga a rede lá, cheia de peixe, no melhor momento da sua empresa. Largou tudo para trás e foi servir ao Senhor. E o evangelho é isso. Quando você tem um chamado, o que você tinha não tem mais valor, perde o valor. Amém? E quando nós vemos ele falando sobre comida e sobre dinheiro, o Senhor está dizendo, eu serei a providência de vocês. Eu vou ser providência diária, assim como ele havia sido lá no deserto, enviando maná todos os dias, o pão que caía do céu. Quando eles reclamaram, enviou cordonizes também para cair do céu. O Senhor é a nossa providência diária. Quando você tem um chamado, o Senhor é a sua providência diária. Quando você está debaixo de uma palavra, o Senhor é a sua providência diária. Eu tive muitas experiências de ouvir histórias lá no Seminário Carisma que eu estou fazendo em Belo Horizonte. Quantas e quantas pessoas até de fora do Brasil vieram debaixo de uma palavra e não trouxeram nada. E estão há anos lá vivendo do propósito, vivendo o melhor do Senhor. Quando eu vejo ele falar sobre não trazer nem uma túnica a mais, nem uma roupa a mais, eu entendo o Senhor dizendo, vocês precisam se despojar de todas as suas necessidades materiais. Porque tudo que vocês precisarem material, eu serei para vocês. Eu vou disponibilizar para vocês. Eu quero que o foco de vocês esteja no que é sobrenatural. Eu quero que o foco de vocês esteja em mim. Eu serei tudo o que vocês precisarem quando vocês precisarem que eu seja. Quando Moisés vai falar com o Senhor e diz, Senhor, mas e aí, como é que vai fazer? Como é que eu vou falar para o faraó? Quem foi que me mandou vir falar com... O faraó vai perguntar, quem foi que me mandou? Quem foi que te mandou vir falar comigo? Ele vai falar, eu vou falar que foi quem? Ele diz, eu sou. No original está querendo dizer, fala para ele, eu sou quem você precisar que eu seja, a hora que você precisar que eu seja. É sobre isso que Jesus está falando aqui. Se você precisar de alimento, eu vou providenciar. Se você precisar de dinheiro, eu vou providenciar. Se você precisar de lugar para dormir, eu vou providenciar. Se você precisar de roupa, eu vou providenciar. Se você precisar de poder para abrir portas, eu sou o poder que abro portas.
Se você tem uma palavra, só vai. E quando nós saímos para fazer algo do Senhor, debaixo de uma palavra, para implantar o reino, para implantar a cultura do reino, nós temos disponível para nós absolutamente tudo que nós necessitamos. Nós não temos uma parte, nós não temos metade, nós temos tudo que nos é necessário. Nós precisamos compreender. É óbvio que nem tudo vai ser flores. Quando nós continuamos a leitura aqui, ele diz assim no 5: mas se forem mal recebidos, saiam logo daquela cidade. Ou seja, há possibilidade sim de sermos mal interpretadas, de não sermos bem recebidas, de sermos rechaçadas. Mas há uma solução para isso. Sai daquela cidade, bata nas suas sandálias, tire o pó. Ele estava falando sobre um costume judeu. Os judeus, quando eles pisavam em terra de gentios e saíam da terra para voltar para Jerusalém, eles batiam na sandália. Era um simbolismo que representava a rixa que eles tinham um povo com o outro. Ou seja, eles não tinham uma aliança. E se eles entrassem na terra dos judeus para fazer isso e os judeus não o recebessem bem, era para eles fazerem isso significando: vocês não entenderam a aliança com o reino. Vocês estão deixando o reino para lá. O reino não está sendo importante para vocês. Está querendo dizer aqui uma quebra. Significa uma quebra de vínculo. Significa que eles estavam recusando o reino de Deus. Mas não significa nada mais do que isso. Não era pessoal contra eles. Era com o reino. Entende? Não é com você. Se você está cumprindo a palavra do Senhor, estão te rechaçando, estão te colocando de lado, não estão te recebendo bem. Ei, não é com você. Não é sobre você. É sobre aquilo que lhe deram para fazer. É sobre o reino. É com Ele. E é com Ele também que eles vão se virar. Isso não quer dizer nada a seu respeito. Amém? No versículo 6 diz assim: os discípulos então saíram de viagem e andaram por todos os povoados, anunciando o evangelho e curando doentes por todas as partes. Nós vemos aqui o cumprimento das obras que o Senhor ordenou que eles fizessem. Eles foram pregando o reino e eles foram curando as pessoas. Quando nós recebemos uma palavra, nós recebemos poder do Senhor para fazer. Nós recebemos ali a capacitação. Quando nós recebemos a autoridade, os milagres vão acontecer. Os milagres vão nos acompanhar. E quando nós vamos lá para o versículo 11, diz assim: mas as multidões souberam disso e o seguiram. E Jesus os recebeu, falou a respeito do reino de Deus e curou os que precisavam ser curados. Vocês veem aqui Jesus cumprindo essa obra de falar do reino de Deus, anunciar o reino de Deus, das suas obediências, das suas obrigações, mas também das coisas boas do reino. E ele curando, ou seja, ele nos diz para fazer as mesmas obras que ele fazia. É para nós continuarmos aquilo que o Senhor estava fazendo. Era para nós copiarmos aquilo que o Senhor fazia. Afinal, ele é rei. E nós estamos aqui para fazer a mesma coisa que o rei fazia. É muito interessante entendermos isso. Nós estamos aqui como reis vassalos, como a pastora e minha professora Vanessa Capostin fala, somos reis vassalos. O rei vassalo é aquele que ele não é rei por ele mesmo. Ele tem um rei acima dele, ele vai para um outro lugar, ele vai implementar o reino e a sua cultura, mas ele não faz isso de acordo com o que ele quer, ele faz isso de acordo com o que o rei mandou ele fazer. Nós estamos aqui para cumprir isso. Nós estamos aqui para não nos apoiarmos na nossa sabedoria, naquilo que nós queremos. Nós estamos aqui para cumprir aquilo que o nosso rei mandou fazer. E como rei vassalos, eu preciso cumprir, me apoiando naquilo que ele me deu. No poder e na autoridade que já me foi conferida, né? As nossas obras são as mesmas e nós precisamos cumprir da melhor maneira possível. Amém? Eu espero que você se sinta desejosa por cumprir aquilo que o Senhor designou para você. Porque o que ele designou para você não é o mesmo que ele designou para mais ninguém. Além desse chamado geral de ir pregar, ir curar, existe um chamado particular para cada um. E eu tenho certeza que o Senhor tem um para você cumprir. Que ele não deu para mais ninguém e ele está esperando o seu sim. Aqui a partir do versículo 10, onde nós já estávamos ali falando sobre a obra de Jesus, que ele cumpre e nós cumprimos junto com ele,
está falando sobre a multiplicação dos pães, né? Eles estavam ali com essa multidão e essa multidão começou a ter fome. E aí ele fala para os discípulos irem alimentar esse povo. Ele diz, mas como? Como que nós vamos fazer isso? São 5.000 homens, ou seja, se contar homem, mulheres e crianças, deveria ter uma base de no mínimo umas 15.000 pessoas para alimentar. E aí eu anotei aqui 4 pontos que nós precisamos analisar juntas deste milagre. O primeiro ponto é, primeiro, eu preciso descobrir o que eu já tenho em mãos. No meio da caminhada, no meio do deserto, no meio do meu chamado, o que é que o Senhor já providenciou? Que bênção é que Ele já me deu, ainda que pequena, mas algo Ele já me deu. E aí eles respondem, nós temos 5 pães e 2 peixes. Ele já sabia qual era o material que ele tinha para realizar então o milagre. E aí então o segundo ponto é sentar-se. Jesus fala para os discípulos pedirem para as pessoas sentar. E quando nós vemos ali as pessoas se sentando, nós entendemos que para o milagre acontecer é necessário descansar e se organizar. O Senhor, Ele não age no meio de uma desorganização. O Senhor, Ele é um Deus organizado. Isso é uma das coisas quando nós falamos de um rei. Todo rei, ele serve para organizar uma nação, né? Então, o rei dos reis, ele serve de ordem. Precisa ter ordem. Quando o mundo estava um caos, ele ainda não existia, né? Ele estava imperfeito, ele estava sem ordem, sem forma. A primeira coisa que Deus faz é colocar isso em ordem, é dar forma, é organizar. Ele manda água para um lado, manda terra para outro. Então a primeira coisa que descubra o que você tem. Assim como Deus sabia que ele tinha aquela terra sem forma e vazia, ele descobriu que ele tinha, Jesus descobre que ele tem 5 pães e 2 peixinhos. E aí aqui, a segunda coisa é a organização. O que é que na nossa vida precisa ser organizado? Antes do Senhor me liberar algumas palavras, alguns milagres, ele disse, organiza a tua casa. E eu entendi que o Senhor estava me mostrando que a minha casa estava sem organização. Porque eu queria fazer o papel do marido e o marido queria fazer o papel da esposa e os filhos estavam sem papel corretos. Nós precisamos entender que o Senhor trabalha numa organização. E numa organização em descanso. Eu não preciso me debater para me organizar. Eu preciso descansar nessa organização. Amém? Terceiro ponto, olhar para a fonte de tudo. O Senhor, ele pega os elementos que ele tinha para a multiplicação, para o milagre, e ele olha para o Senhor Deus. A terceira coisa que você precisa fazer é olhar para a fonte de todas as coisas. Para a fonte que pode resolver tudo na nossa vida. Olhe para o Senhor. De onde virá o teu socorro, assim como diz o salmista, né? E a quarta coisa é agradecer. Quando nós agradecemos antes do milagre acontecer, eu estou fazendo isso em fé. Eu estou chamando à existência o que não existe como se já existisse. Eu estou dizendo para o Senhor, eu ainda não vejo com os olhos físicos, mas pelos olhos da fé, eu creio no milagre. E logo em seguida, o milagre aconteceu. Foram 12 cestos que sobraram de comida. De 5 pães e 2 peixinhos, alimentaram 15.000 pessoas em torno e ainda sobrou 12 cestos. O milagre que o Senhor vai fazer na sua vida, após este processo de organização, de descanso, de mudança, de tudo, de fé, de agradecer, vai fazer sobrar muito mais do que você imagina. E agora eu quero falar com vocês lá do versículo 24, né? Ele diz assim, pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo, por minha causa, terá a vida verdadeira. Aqui o Senhor está falando sobre ressurreição, sobre morrer com Ele, sofrer a morte dEle, ressuscitar com Ele. Ele estava falando sobre o que aconteceria. E eu achei muito interessante que quando eu fui analisar no original essa palavra interesse, ela é aparabatos. Também no grego, que eu também não sei se é assim a pronúncia, mas é assim que se escreve. E ela quer dizer desconsiderar todos os interesses e prazeres pessoais. E é muito interessante isso, porque quando nós somos chamados, atraídos pela voz do Senhor e o recebemos como o Senhor da nossa vida, nós precisamos entender que receber o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, essa palavra Senhor, ela está querendo nos dizer
que nós perdemos o direito de escolha. A partir de agora, nós somos obedientes ao que o Senhor nos diz. Eu preciso fazer com que os meus interesses próprios morram, para que eu viva o interesse do Senhor. Parece que é ruim, mas nós precisamos entender o que Ele está dizendo aqui. Viver os interesses próprios pode parecer uma delícia para nossa carne, mas é tudo mentira. São tudo vaidades, como diz Salomão em Eclesiastes. Mas viver a vida que o Senhor programou para mim e para você é a vida verdadeira. É o que vai trazer gozo para sua alma, para o seu espírito e consecutivamente para sua carne também. Porque quando você consegue matar a sua carne a esse ponto e viver aquilo que o Senhor tem te chamado para viver, querida, eu tenho para te dizer, a alegria inunda o seu ser de uma tal maneira. A felicidade inunda o seu ser de uma tal maneira que mais nada neste mundo pode importar mais do que viver aquilo que o Senhor sonhou para ti. O processo até isso pode ser extremamente dolorido, mas eu quero te dizer que o que você tem para viver depois de tudo isso não pode se comparar a nenhum sonho que um dia você teve. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que o Senhor tem preparado para a tua vida. Se você pudesse ouvir o que o Senhor fala a teu respeito, se você pudesse entender, é como se tivesse um monte na nossa frente, nós estamos de um lado, o Senhor está do outro, e do outro lado desse monte tem uma vida maravilhosa, mas para isso você precisa abandonar a sua cidade que fica para trás, subir o monte e descer do outro lado para que você possa enxergar verdadeiramente o que o Senhor tem preparado para a tua vida quando você transpor esse monte que está à sua frente. Ele parece lindo, olhar para a sua cidade parece lindo, olhar para as suas vontades parece lindo, mas nada se compara àquilo que o Senhor tem reservado para aqueles que o amam. Amém? Eu quero que você fique com essa palavra no seu coração, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E que hoje você seja despertada a viver tudo em plenitude, aquilo que o Senhor tem reservado para a sua vida, em nome de Jesus. Um beijo para vocês e até o nosso próximo estudo.